Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires e esse aqui é o nosso podcast em TV, o nosso novo ponto de encontro. Aqui nós vamos ter muitas entrevistas, muitas conversas legais, onde a gente vai poder falar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje eu estou aqui com um grande homem de Deus, muito usado em cura e libertação. E o nome dele é Apóstolo Robson Fonte. Gente, o ministério dele é marcado por muitas curas e milagres, né, apóstolo? Isso. Relatos impactantes, coisas impressionantes Deus tem feito na sua vida, através da sua vida, viu, apóstolo? Estou muito feliz de receber o senhor aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar com o senhor, de conversar com o senhor. É um prazer imenso ter o senhor aqui. Obrigada. Amém. A honra é toda minha e agradeço pela oportunidade. Amém. Que vocês abriram esse espaço para a gente conversar um pouco, trocar as experiências diante do Senhor. E eu creio que muitas coisas vão acontecer a partir de hoje. Muitas pessoas vão ouvir essas palavras que o Senhor vai trazer aqui hoje para as pessoas, né? Muitas pessoas vão ouvir e assistir esse podcast e verdadeiramente sentir a presença de Deus. Porque o Senhor é homem de Deus. Quando o Senhor chegou aqui nesse lugar, todo já foi abençoado, não é, produção? Já foi abençoado e cheio da presença, viu? Pode ter certeza disso. Amém. Eu quero que o senhor fique à vontade, viu, apóstolo? Nós já estávamos conversando aqui antes do programa começar, mas eu quero que o senhor fique à vontade. E aqui se sinta na sua casa, na sua igreja. Esse aqui é o lugar que o senhor pode se expressar e livre, seja livre para falar aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém. Tá certo? Tá certo. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu quero começar com o senhor. Eu sei que o senhor dirige uma igreja, né? Isso. Me fala um pouquinho sobre a igreja que o senhor dirige, onde é que ela fica, o nome da igreja. A nossa igreja ela é a Igreja Apostólica Jesus dos Milagres. Igreja ela é Apostólica Jesus dos Milagres. Isso, Igreja Apostólica Jesus dos Milagres. Ela é situada no bairro Rosa Maria, na cidade de São Cristóvão, Sergipe. Sergipe, viu, gente? Isso. É um lugar carente, onde a comunidade é uma comunidade humilde, onde nós temos visto o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Pessoas sendo impactadas pelo que tem acontecido naquele ministério. É um ministério pequeno, mas a presença de Deus é muito grande, impactante naquele lugar. Toda certeza. Louva a Deus, viu, pela sua vida. Amém. O senhor é apóstolo Robson Fontes. Isso. Casado? Sim, sou casado. Minha esposa é a Bispa Jaciara. Bispa Jaciara. Um beijo para ela. Muito da oportunidade. Eu quero mandar um beijo para você, minha filha. Que Deus te abençoe. Te amo, viu? Pai, né? Apóstolo Robson. Sou pai de minha amada irmã Sofia, que está aqui comigo nos estúdios. E também de Yasmin, né? Yasmin não pôde vir também. São duas meninas. Sou privilegiado, tenho 3 mulheres. E o menininho? Não veio não. Deus não te permitiu, não. Eu tô com 2, é uma menina e um menino, um casalzinho. Bênção de Deus. Bênção de Deus. E o Ministério Jesus dos Milagres, tem mais ou menos quanto tempo, apóstolo? Esse ministério, na verdade, a gente já tem mais ou menos uns 8 anos, de 8 a 10 anos. Mais ou menos isso. Esse ministério, Deus colocou no meu coração através de uma revelação que eu congregava na igreja O Brasil para Cristo. Sim. E no 2023 houve um retiro de carnaval onde estavam 3 igrejas da O Brasil para Cristo, que foi a igreja... 2023 agora? 2003. 2003. Isso. 2003, inclusive estava a Palestina, estava a de São Cristóvão e estava do bairro Industrial. Então juntou as 3 igrejas e fizeram o retiro só. Certo. E nesse retiro, eu era baterista da banda Atris na época. Banda da igreja. Banda da igreja, a banda da igreja sede de São Cristóvão, a banda Atris. E ali eu tive um encontro com o Senhor Jesus, mediante a situação que era que a banda iria tocar, e naquele momento ali, o Senhor Jesus se apresentou para mim. Nossa. Né? Eu estava na bateria, a gente já estava tirando um período de louvor e de adoração. O Senhor Jesus se apresentou para mim, mostrou as mãos, porque os furos não foi nas mãos, foi no pulso, os pulsos furados, certo. Mostrou os pés, só que eu não consegui ver, Tamires, o rosto dele.
E daquele momento em diante, que ele se apresentou para mim, eu fui batizado no Espírito Santo. E ali eu comecei a derrubar os equipamentos da bateria, os pratos caíram, tal. Foi um impacto muito forte que eu nunca senti algo sobrenatural na minha vida. E dali por diante, eu pedi permissão ao pastor, que é o pastor Pinheiro, era meu pastor na época. Pastor Pinheiro. Pastor Pinheiro, pedi permissão a ele para levar uma palavra, que até ali eu nunca gostei de microfone, eu ficava um pouco nervoso. Ah, é? Isso. Você só tocava? Só tocava, isso. E ali fiquei um pouco nervoso, mas Deus começou a me passar um vídeo de uma jovem que estava lá paralítica, sofreu um acidente nas duas pernas, colocou platina nos 2 joelhos, então ela não poderia mover os 2 joelhos, porque estava com uma platina. Certo. Ele iria fazer uma cirurgia depois de 8 dias, ia fazer enxerto, ia colocar a carne nos lugares para poder tirar aquela chapa que segurava as pernas. Então ela não ficava em pé, ela ficava sentada com as pernas tiradas. Sei. E para caminhar, na verdade ela não caminhava, o marido levava ela nos braços e deixava ela numa posição que ela ficasse em pé com as 2 muletas sustentando, equilibrando. Assim, tipo, como se fosse um andadorzinho, né? Um andadorzinho. Só que ela estava no retiro. Ela estava no retiro. Certo. Só que ali, depois que eu tive essa revelação de Jesus, o Senhor falou que eu nunca tive essa experiência, o Senhor falou, a partir de hoje, estou lhe dando o seu ministério. Nossa. Tá vendo aquela mulher ali, e o Senhor começou a me contar a vida dela. O que aconteceu com ela, estava impedindo desde o princípio do evento, para poder eu curar ela. E eu quero usar você como um canal, meu filho, para curar aquela mulher. Forte, viu? Aí ali eu peguei o microfone, o pastor me concedeu o microfone, peguei o microfone e ali falei, né? O Senhor falou, diga para ela que eu vou curar ela hoje. O Senhor está mandando falar para você que eu vou curar você hoje. Só que, imagine também, eu nunca tive uma experiência desse porte. Então me veio aquela ousadia. Eu estava todo trêmulo por dentro. Era algo sobrenatural que as pessoas que estavam embaixo viu meu rosto, viu totalmente diferente, né? Fiquei muito vermelho na época. E ali, Deus me deu aquela ousadia e ele determinei. Jesus está mandando você levantar e andar. Aquela mulher, ela não se levantou. Ela, na verdade, ela saiu saltando, não sei como foi aquilo. Saiu saltando, que não podia mover as pernas, mas ela começou a saltar. De repente, começou a saltar. E aí aquela mulher saltou, caiu no chão e o Senhor mandou eu sair de cima do palco, né, que é um lugar alto, onde fazia os eventos, no Shekinah. Eu desci, fui ao encontro das pessoas, o Senhor falava, olha, a pessoa que eu colocar, que você vê na cabeça dela, uma luzinha você coloque, que foi batizado no Espírito Santo. Nossa. Aí eu comecei a sair pelo meio da multidão ali, e tinha algumas pessoas que tinham a luzinha, quando eu colocava as mãos, caía batizado no Espírito Santo. E dali para cá, começou o meu ministério. Incrível. Eu fiquei até sem conseguir respirar. Nossa. É aquela história, né? Deus usa quem quer, na hora que quer, da forma que quer, né? Isso. E naquele momento o Senhor escolheu para te usar. Isso. Glória a Deus que o Senhor se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Então, agora você imagina uma pessoa que nunca teve uma experiência dessa. Imagina. E de repente, porque as coisas de Deus também é de repente. O próprio Espírito, ele testifica, ele prepara a gente em meio a situações, né? A gente às vezes se acha incapacitado, mas ele é que capacita. E dali por diante, meu ministério, eu comecei a pregar nas igrejas e Deus mandava eu colocar a mão nas pessoas. Mas antes disso me veio um desejo muito grande de ver paralíticos andando, de ver pessoas doentes sendo curadas, e aquele desejo foi aumentando no meu coração. E eu não entendia o que era aquilo. Eu até pensei que eu estava tendo algum problema, que estava ficando louco, de tanto amor que eu tinha pelas pessoas, pelas aquelas almas, né? Mendigos eu via na rua e aquela vontade de ajudar, sempre me prontificar para acolher. E depois Deus começou a falar ao meu coração que o Espírito Santo ia me levar em muitos lugares, e dali por diante trabalho de feitiçaria, como por exemplo, na igreja da gente, chegou uma jovem lá com a barriga muito grande, e quando eu dava meia-noite, a barriga dela urrava. Começava a urrar algo dentro daquela barriga. Meu Deus. E ali o marido dela foi para a nossa igreja fazer uma visita e Deus revelou. Foi um trabalho que fizeram contra aquela mulher, um trabalho de maldição. Pegaram um sapo, costuraram a boca do sapo com o nome dela dentro, e ela estava
inchando, e não queria mais comer, mas estava tudo inchada. E quando fui lá para fora, quando fui lá para a igreja, Deus revelou, e ali coloquei a mão sobre ela, e Deus mandou, ela vai vomitar sapo. Aí quando eu coloquei as mãos sobre ela vomita 15 sapos de rabo na igreja. Meu Deus! E ali a barriga desinchou, quando ela vomitou, a barriga desinchou, ela voltou ao normal, quando chegou em casa, comeu normal, que não estava comendo mais, e a vida dela voltou ao normal, e o nome do Senhor foi glorificado. A obra do Senhor é completa. Completa. Nossa, e muitas coisas, sabe, minha irmã, muitas coisas que Deus tem feito. Uma jovem que foi para a igreja lá, fizeram um trabalho também de maldição para matar essa jovem, e quando ela foi na igreja lá, Deus falou que ela iria vomitar uma cobra na igreja. Meu e ali a gente ora, ela cai no chão, abre a boca, e da boca dela sai uma cobra de 2 cabeças. Então eu vejo Deus fazendo coisas sobrenaturais nesse ministério, né? E Deus te usa, né, para isso. Glória a Deus por sua vida, viu? Amém. Eu queria saber, apóstolo, quando foi que o senhor falou quando foi que o senhor foi chamado para esse ministério de cura e libertação? Sim. Mas quando foi? O senhor já nasceu num berço evangélico? Não, minha família são todos católicos. Inclusive eu tinha Padre Nelson, que era o padre da igreja católica, que era tio de meu pai. Tinha um Frei Dinaldo, que era meu primo. Eu tinha uma tia que era freira, chamada tia Nelsa. Sim. Então, assim, eu fui criado... Nelsa? Tia Nelsa. Diferente o nome. Nelsa. Eu fui criado na igreja católica, né? Cresci sendo coroinha. Sério? Sério, ajudei a missa muitas vezes. Fui batizado, me crismei, mas eu tive um encontro com o Senhor. Eu respeito meus irmãos católicos, não tenho nada contra eles, amo eles demais, por sinal tenho muitos amigos meus católicos. Sim. Mas eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a me deparar com algumas coisas, independente de religião. Então a Bíblia me deu uma direção, né? No livro de João capítulo 8:32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E tem coisas que eu precisei usar, né, para poder eu me identificar melhor com a palavra do Senhor. Então, eu não tenho nada contra os católicos, são meus irmãos, amo demais, mas eu me identifiquei mais com a igreja evangélica. Mas com quantos anos, assim, mais ou menos? O senhor começou a esse interesse em buscar a Bíblia, ler a palavra e essa identidade de Jesus vai libertar, conhecer a verdade? Então, antes de eu ser evangélico, eu vivia uma vida, eu era baterista de banda de forró. Ah, sim. Já toquei muito em banda e vivia no secular, mundo. Né? Na minha vida secular, né? Andei muito em bandas, em trio elétrico, tocava direto, época de pré-caju. Fazia os cachezinhos por aí. Fazia os cachê por fora, os freelance, como diz o ditado aí. Eu fiz muito isso também, mas não com bateria, né? Quando eu tocava em filarmônica. Eu também toquei na filarmônica. Eu ganhava os cachezinhos também. Toquei na Orquestra Sinfônica de São Cristóvão, né? Foi, né? Na Filarmônica de São Cristóvão também. Mas assim, Tamires, e dali para lá começou a me bater um vazio no meu coração. Você era adolescente, então? Adolescente, justamente. Eu tinha tudo, né? A gente saía jovem, fazia fisiculturismo, né? Aquela coisa, aquela imagem, né? Que a gente se acha, né? E de repente... Meio narcisista, assim, né? Isso. Me amo. Isso. Né? Aí começou a me bater aquele vazio, aquela vontade, alguma coisa estava me faltando, e eu não sabia o que era, tentava preencher em outras coisas, sim, mas não conseguia preencher. Mas já tinha chamado. Fui chamado. Aí daquele momento ali mesmo no trio tocando, eu senti aquele, rapaz, a partir de hoje não vou mais tocar não, tô muito triste. Sei. Tocando para o povo dançar, aquela tristeza batendo no meu coração, eu digo, rapaz, tá acontecendo uma coisa estranha comigo, vou procurar alguma coisa para eu entender o que é. Sim. E Deus me direcionou para eu ir para a Igreja do Brasil para Cristo, né? Se tinha aquele vozeirão, vá para a Igreja do Brasil para Cristo, procure Davi, que a igreja está orando pelo baterista, e você é o baterista. Sério? Sério. Foi assim? Foi. Aí quando eu cheguei lá, a Igreja do Brasil para Cristo estava há muito tempo, quase uns 3 anos, orando a Deus pelo baterista. Aí Deus mandou que eu fosse. Nossa, a sua vida toda, então, é Deus falando, nossa, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria saber também, assim, o senhor começou a se conhecer Jesus, aceitou Jesus, começou a ir para Brasil para Cristo, depois ouviu a voz do Senhor, foi usado, né, e cura e libertação no retiro, né, isso? Isso. E a partir daí o senhor foi ungido pastor?
Isso. A partir daí, fugi da missionário. Missionário. Aí eu já não estava mais na Igreja Brasil para Cristo, tinha saído da Igreja Brasil para Cristo. Certo. Encontrei com a minha esposa atual, né, que houve uma situação de separação. Eu era casado, né, fui casado primeiro, depois houve uma situação, e aí não deu certo, e aí eu procurei seguir a minha vida. Certo. Né, e aí encontrei minha esposa atual, a Bispa Jaciara, também estava num processo, e aí nós começamos a conversar. Se ajudar, um completando o outro, e aí a gente conseguiu, né, com o tempo nos casar. E aí, daquele momento em diante, eu fui para Aruana. Lá, fui para uma igreja evangélica lá, comecei a frequentar essa igreja, e nessa igreja fui consagrado ao missionário, né? Missionário. Isso. Primeiro foi missionário. Depois pastor. Depois, uma outra igreja, eu fui pregar no lugar, aí a pastora disse, Deus está mandando ele consagrar você a pastor, porque você já é para ser pastor. E eu fui consagrado. E seu ministério? Sem conhecer. Aí foi desse jeito, né? Aí depois, com o tempo, o apóstolo Adriano sentiu de Deus, não sei se você conhece, o apóstolo Adriano. Não, acho que não estou recordando. E ele me... Se conhecer, eu acho que não pelo nome. Mas... Sei. E aí ele sentiu de Deus, disse que porque Deus falou no coração dele que meu chamado não era para ser pastor, era para ser apóstolo, por causa dos dons. Sei. Em todo canto que eu ia, a gente criava uma certa dificuldade porque as pessoas se levantavam contra a gente. Como, por exemplo, se eu passasse os 3 meses de uma igreja, a pastora se levantava contra a gente. Por quê? Porque Deus começava a usar para algumas coisas e as pessoas confirmavam, chegar ao ponto de uma pastora na igreja, não vou citar o nome da igreja, mas essa pastora, no meio de uma igreja, tinha uma pessoa lá que estava com um problema no útero e Deus me revelou. Para eu não passar por cima dela, ele disse, pastora, Deus está me revelando que aquela senhora ali está com um problema no útero, chame ela, a senhora ore. Aí a pastora pega o microfone, chega em cima do altar e disse, é verdade mesmo que esse Deus está revelando aqui ao missionário aqui que você está com um problema no útero? Oh, meu Deus. Aí a mulher começou a chorar, porque só quem sabia era a mulher. Então assim, ela tentou me envergonhar de várias maneiras. Ela que foi envergonhada, né? Foi envergonhada, porque quando Deus está no negócio, minha irmã, é só ela alegria. Foi envergonhada, mas é assim que Deus faz, né? Deus faz assim, Deus exalta. E Deus faz assim. Eu queria saber também um pouquinho da sua vida. Você já contou um pouquinho da sua vida pessoal, que é casado, tem suas filhas. Mas eu queria saber assim, como é que o senhor faz? Eu sei que é muito difícil, o senhor prega em muitos lugares. Como é que é difícil equilibrar as suas responsabilidades pastorais, como líder de uma igreja, que é Jesus dos Milagres, as suas pregações itinerantes, que o senhor sai para pregar em outras igrejas, né? Sim. E a sua vida em casa, sua vida pessoal, como é que o Robson Fontes, vamos tirar o apóstolo nesse caso, o Robson Fontes faz para separar o seu tempo? Eu particularmente, a gente tem 24 horas para a gente separar essas 24 horas em algumas etapas, como por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu tenho meus momentos de orações, que eu me tranco, às vezes eu vou para o monte, vou me consagrar ao Senhor, passo horas e horas. É muito bom. Na presença do Senhor. Né, entre jejum, oração, meditação da palavra, e ali também tem a questão da assistência da família, que a gente tem que dar assistência, e também tem a assistência do povo da igreja, então. Né, que a gente tem que estar preparado. Um só, né? Um só, mas aí com jeitinho a gente vai equilibrando, vai colocando tudo no devido lugar, e aí a gente acaba o dia resolvendo tudo, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas assim, Tamir, uma coisa que eu quero falar para você. O mais importante não é o dom. O mais importante na vida do ser humano é a unção. Porque a unção que Deus deu para a vida do homem é algo sobrenatural. Você chegar para uma pessoa e Deus lhe mostrar que aquela pessoa está com câncer e a pessoa não saber que está com câncer e de repente Deus tocar naquela pessoa e mandar aquela pessoa vomitar o câncer e o câncer sair. Incrível. Isso é coisa sobrenatural. Eu já presenciei várias. Já, né? Já. Eu lembro de eu acho que Giliard deve lembrar também. Um que ficou marcado, assim, há alguns anos atrás, foi na igreja que era no Bugio. Uma mulher que estava com uma perna pequena, assim, né? Você lembra? Foi lá Não foi no Bugio? Alexandre. Foi Foi em Lagoa Redonda. Lagoa Redonda. Sim, Lagoa Redonda.
Acho que é Pirambu. Pirambu, né? É uma perna pequena, uma perna menor, não sei se você lembra disso. Uma perna Tenho menor e muita uma lembrança, maiorzinha. Também, né? Tem muitos anos isso. E aí o senhor orou naquele dia e eu vi, ninguém me contou. Eu vi a perna voltando pro lugar e a mulher saiu dali andando. Então aquilo ali eu fiquei, nossa, que Deus é esse? Que Deus incrível é esse? Que Deus maravilhoso. Como não amar um Deus assim? Verdade, Né? minha irmã. E eu louvo a Deus por sua vida, porque o Senhor se deixa ser usado. E muitas pessoas não querem, ficam com medo, né? Porque é muita responsabilidade, né? É verdade. Demais, né? Inclusive, uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração é que você não pode ter medo. Se você está na presença, está buscando, então você tem que saber onde é que você está. Sim. Porque o Espírito Santo jamais ele vai dar profetada, jamais ele vai tentar sondar alguma coisa, jamais ele vai fazer uma cura pela metade. Não, o Espírito Santo só faz tudo perfeito. Porque Sim. é ele que faz. É. Então, o que acontece? A gente vê aí, muitas igrejas aí, né? Tanta revelação. Deus não é desse jeito não, gente. Deus tem uma revelação que ele faz, mas ele pode fazer várias. Mas se tiver uma só, vai fazer uma só. Tudo que tem um propósito em Deus. Não o propósito de mostrar que ele é usado. Porque o homem nunca faz nada. Ou pelo contrário, o homem acaba até atrapalhando as coisas de Deus. Né? Porque é um tal de uma revelação. Deus não revela toda hora. Tem gente que fica só esperando, né? Fica só esperando. Eu vou porque aquela igreja é de revelação. Eu vou porque aquela igreja é de cura. Aí a igreja enche. Isso. Porque muitos desses últimos dias estão indo, Tamires, atrás. Não é de Jesus, dos milagres. Está indo atrás dos milagres de Jesus. Então é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então as pessoas estão deixando de se levar pela emoção. Entendeu? As pessoas estão tão desesperadas. Por quê? No livro de Oséias diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Por o povo não conhecer a palavra, o povo quer buscar a Deus em qualquer lugar. E acaba, às vezes, se atrapalhando. Pegando seta. Vai para uma igreja doente, sai arriado, sai pior. Então o negócio é sério. O mundo espiritual é muito sério. Às vezes as pessoas chegam na igreja meio que como plateia, né? Justamente. Aí fica só ali, esperando. Né? Aí o senhor está pregando, tá o louvor, o senhor está pregando, mas as pessoas ficam, hoje não teve. Fica mais ou menos assim. Né? Justamente. Já teve pessoas que chegou na igreja lá de caravana. O apóstolo Robson está aí. Não, então vamos embora. Foi embora. Sério? Aí quem estava na frente ficou triste com a situação, Jesus. porque viu que foram atrás do homem. Aí, quantas vezes a pessoa vai atrás do homem, chega lá, é decepcionado. Porque Deus, ele não está a serviço do homem. Né? Justamente. Deus está a serviço dele. O senhor é tão usado por Deus que eu já ouvi pessoas falarem assim, eu tenho até medo de conversar com o apóstolo e ele já saber da minha vida. Assim. Mas eu já ouvi pessoas falarem assim, eu tenho medo de sentar e conversar com o apóstolo Robson porque eu tenho a impressão que ele já sabe da minha vida todinha. Não é assim não. Mas eu já ouvi o pessoal falar, o senhor tem ideia como é a mente do ser humano, então, né? me chamam de macumbeiro, de bruxo, me chamam de tanta coisa, porque diz que não é assim. Entendeu, Tamires? As pessoas têm que entender que o que traz o pecado, né? Que o que traz o pecado é a desobediência, o que traz a doença é o pecado. Então eu tenho que estar diante de Deus, separado, tem que ter essa intimidade, porque o que é unção? Unção é o poder de Deus na vida do homem. Né? Totalmente diferente da glória. A glória de Deus, né? É a presença de Deus, mas a unção é o poder de Deus dentro da vida do homem. É por isso que acontecem milagres, é por isso que Pedro curava as pessoas pela sombra, Paulo pelos lenços, porque era o poder de Deus que estava na vida do vaso. Glória a Deus. E Deus te usa muito nessa área de curas e milagres, né? De todos os milagres que o Senhor já presenciou, né? Que o Senhor foi usado para realizar, qual mais... Eu sei que foram muitos, né? Uhum. Mas qual mais impressionou o Senhor, assim? Na verdade, foram 3 que me impressionaram, né? 3 que me impressionaram. Uma criança de 5 anos quebrou o braço em 3 lugares. Nosso culto lá no Rosa Elze era um dia de quinta-feira. Sim. E ela quebrou o braço na terça-feira, foi para o Hospital João Alves, né? Constatou, veio com o braço lá todo engessado. Oh,
Oh, Jesus. Na terça-feira. Uma criança. 5 anos. Oh, Jesus. Aí ficou terça, quarta, quinta-feira a mãe levou ela para o culto. Quando chegou lá, o Espírito Santo mandou tirar o gesso dela. Isso aconteceu com a minha tia, o senhor lembra? Foi. O senhor não lembra? A minha tia chegou com o braço quebrado na igreja que o senhor estava, e o senhor mandou tirar o gesso. Aí na hora pegou lá uma faca, uma tesoura, não sei, e tirou o gesso dela. E aí, como ela ficou? Tá ótima. Ela tá ótima. Ela tá ótima. Inclusive, Tamires, aí quando eu tirei o gesso, de imediatamente aquela criança começa a dançar na igreja, começa a mexer. A mão que estava quebrada. Nossa. Tem filmagem no YouTube. Esse milagre foi uma das coisas que me tocou muito, sabe? Porque só Deus sabe como é que eu estava passando naquele momento. Porque Sim. tem coisas, tem situações que Deus usa pela misericórdia dele, porque a gente não está em condições. Mas a misericórdia dele é tão grande. Ele conhece o amor de cada coração, ele sabe a intenção. Então ele usa porque ele é misericordioso, ele é longânimo. E naquele momento eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida. Porque Ministério de Cura e Libertação, você sabe que é muito difícil. Muito difícil. Não é fácil. Imagino. Foi essa jovem, essa criança. Teve uma jovem também na igreja de um apóstolo, Robson também, da Soledade, é muito amigo meu. Você mandar um abraço para ele. Deus abençoe sua vida, apóstolo. E eu estava lá e chegou uma menina que teve um derrame facial no rosto, aonde o queixo estava de um lado e a parte Tava fora do lugar. Fora do lugar. Aí eu disse, meu Deus. Aí chamei ele, o senhor está vendo ali? Eu estou. Chamei ela à frente. Quando eu chamei ela à frente, Deus mandou colocar a mão no queixo dela. Quando eu coloquei, aí começou a estralar o queixo dela. E Deus foi colocando tudo no lugar. Nossa. E ela conta testemunho, está no YouTube também, para a glória de Deus. Como é que faz para achar? Apóstolo Robson Fontes, no YouTube, né? Oficial é Apóstolo Fontes. Oficial Apóstolo Robson Fontes, no YouTube. É oficial primeiro? É. Coloca aí na tela. Vai colocar na tela, é Apóstolo. Vai deixar na tela. Mas é oficial Apóstolo Robson Fontes. Vão lá no YouTube, gente. Se inscrevam no canal dele. Lá tem muitos vídeos de cura, de libertação. Não é, apóstolo? Isso, tem isso. muita coisa lá, maravilhas que Deus faz. Vão lá, gente. Assim que acabar o vídeo, espera acabar, né? Assim que acabar o podcast aqui, vão lá no canal do apóstolo e se inscrevam, que vai ter muitas novidades, né, apóstolo? É verdade, muitas coisas tremendas. Né? E o último também foi quando... Não vou deixar no primeiro comentário. A produção disse que vai deixar fixado. A produção é Giliardi, viu, gente? Ele vai deixar fixado aqui no comentário, o primeiro comentário do vídeo, para que vocês possam estar acessando. E vai ser bem. O outro também foi a morte de uma senhora, que ela morreu, e Jaciara era uma ovelha nossa, lá do Rosa Elze, Certo. e a avó dela faleceu, constatado. Início eu estou deitado, eu morava no Rosa Elze, estou deitado, quando era mais ou menos umas 2h30 da manhã, o telefone toca. Apóstolo Robson, minha avó faleceu. Oh, Jesus. Vem aqui em casa. Aí eu fui, me arrumei, disse, minha filha, eu vou ter que ir lá. Ela vá. Aí fui. Quando eu cheguei lá, o pessoal da equipe do SAMU tinha acabado de sair de lá. Já constatado o óbito, né? E ela estava em cima de uma cama, esperando agora só o carro, né? O carro da funerária para colocá-la e colocar o caixão. Porque para me parece que tem uma situação que quando é morte assim, o IML não leva. Né? É um negócio assim. Tem um... Aí só sei que ela estava lá. Aí quando eu cheguei lá... a funerária, vem a empresa, né? Vem a empresa, para pegar. Isso. Aí quando eu cheguei lá, a casa estava cheia de gente, todo mundo chorando, aquela gritaria, a família todo desespero, né? 3h pouca da manhã. Aí quando eu cheguei, eu lembro que eu liguei para Kelvin, que era ovelha nossa na época, Dona Socorro, que era a pastora ovelha nossa, e Kelly, Kelvin, vai na frente que eu chego já. Aí foram, aí estava todo mundo cheio ao lado dela, chorando. Aí quando eu entrei, me lembrei daquela passagem, quando Jesus chegou, e eles estavam chorando, né? Sim. Que disseram, não, Jesus ela está apenas dormindo. Eles começaram a zombar de Jesus. Sim. Aí Jesus pediu que tirasse todo mundo e entrou Pedro, Tiago e João junto com Jesus. Sim. Né? E ali ele fez aquela menina ressuscitar. Então, quando eu entrei, eu pedi para tirarem a família toda de dentro. Só ficou eu, Kelvin, Dona Socorro
e Kelly. E quando chegou lá dentro, a mulher lá, a senhora lá estirada, a senhora aproximadamente de uns 68 anos, mais ou menos. Quase. Jovem, né? É jovem, né? É. E ali, ela deitada. Quando eu cheguei naquela situação, aí eu disse, senhor, e agora? A mulher está morta. O senhor falou, sobe em cima dela. Eu digo, senhor, eu vou subir em cima da senhora, como é que as pessoas vão entender? Eu lembrei da passagem do profeta que subiu em cima da Elias, né? Elias. Aí eu disse, senhor, como é que vou me identificar nessa situação aqui, uma situação constrangedora dessa, subir em cima da senhora, a senhora falecida. O senhor falou, sobe. Eu subi. O senhor obedeceu. Eu obedeci. Aí quando eu subi, o senhor falou, e agora, coloque cada perna em cima da perna dela. Eu coloquei minhas duas pernas em cima da perna dela. Sei. E ela estava com as mãos desse jeito. Assim, morta com as Sei. mãos assim. E aí eu subi, da mesma forma que ela estava, eu coloquei minhas mãos nas mãos dela. Aí, para quebrar o galho, o senhor ainda disse, coloque os seus lábios na boca dela e sobe. Meu Deus. Acho que não teria coragem, não. Gelado não, pense num beijo gelado. Coloquei meus lábios na boca dela e aquele gelo, o senhor falou, sopra. Irmãos, a mulher voltou à vida. Ai, glória a Deus. Tremendo, viu? Aí, Glória dali a por Deus, diante, olho cheio de lágrimas aqui. dali por diante, aí o ministério começou, né, dar mais uma... Deus começou a levantar mais o ministério, e cadeirantes, paralíticos, cegos, surdos, Eu só fico mudos. pensando, apóstolo, na reação das pessoas. Pessoas, né? Ela levantou. Levantou, só que aí eu não sei mais, assim, detalhes, porque eu fiquei um pouco assim, né? Quando eu vi aquela situação, eu digo, rapaz, eu vou para casa. Aí peguei e fui embora. O senhor mesmo ficou Eu nervoso. fiquei sem acreditar no que estava acontecendo, Sei. né? Aham. Porque, na verdade, é um milagre desse que a gente fica assim, né? Sem entender, Senhor, por que tantas pessoas? Porque só eu, o Senhor me usou só a mim. Então, assim, é um momento muito de gratidão, uma coisa inédita que a gente não sabe nem explicar. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, né, minha irmã? Que Deus maravilhoso. Aí, dali por diante, aí viu o comentário, aí, tá bem, tá em casa. No outro dia, aí foram para a igreja, a família agradecer, choraram, ela estava bem, estava em casa. Não foi também porque precisou de um recurso maior, né? Sei, né? Acabou de ser ressuscitada, né? Aí também... Acabou de... acabou de ser ressuscitada, né? Tremendo, tremendo. E foi esses 3 milagres assim que mais me tocou. Foram vários, né? Mas assim, teve um também no Bugio, que uma mulher, ela era da igreja Deus e Amor. Ela se afastou do evangelho, foi para a mesa de um bar. E nisso teve um assalto lá no Bugio e ela tomou um tiro no fêmur. Oh, Jesus. E nesse fêmur, certo, que ela tomou o tiro, ela ficou paralítica. Oh, Eu Jesus. não sei se você estava no dia lá, não sei. Eu não sei. Não sei. Só sei que ela foi, levaram ela 4 pessoas, segurando a cadeira de roda, porque lá era uma galeria. Levaram ela lá para cima. E ali, Deus mandou que ela saísse da cadeira de roda. Ela saiu caminhando, aí eu sentei na cadeira de roda e pedi para ela sair me empurrando no meio da igreja. Então foi tremendo, assim, né? Deus tem feito coisas Que Deus extraordinárias. é esse? Eu ainda Maravilha. achava que não Que acontecia Deus milagre, maravilhoso. Deus Maravilha. maravilhoso. Minha visão, Incrível. Hã? minha visão eu pensava que ainda não acontecia milagre, mas hoje Deus ainda tem pessoas que se dedicam ao Senhor para Tem, meu irmão, usar. tem. Porque no meu tempo como criança, o que Deus fazia era tremendo. Hoje, depois de velho, Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus não mudou. quem mudou foi o homem. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 4, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua. O que é que Deus quer? O segredo do homem é a intimidade. Sim. E como é que você pode ter intimidade com Deus? É quando você verdadeiramente você renuncia tudo por amor ao Deus Pai, por amor ao Deus Filho, por amor ao Deus Espírito Santo. Porque se a gente bem soubesse, o óleo ungido do céu é a unção de Deus na vida do homem. Verdade. E você tem que estar muito bem preparado, né? Temos, minha irmã, temos porque Jejum, é fácil. como é que funciona? Só é jejum, oração? Então, o jejum a gente passa alguns dias, né? No jejum, passa alguns dias retirado, só você com Deus, você meditando a palavra de Deus, você orando, porque a oração também lhe Ser traz... constante. É constante. É uma vida de renúncia. Você tem que Eu se imagino. santificar, tem que ter uma vida de santificação com Deus, porque Deus não vai usar uma pessoa que está impura, a não ser que ele tenha um propósito. Mas mesmo assim, é diferente. Porque Deus diz assim, sede santo como eu sou santo. Então a gente tem que andar de acordo com o que Deus quer.
Só tem que ter testemunho, né? Tem testemunho que ter, de vida. tem que ter, porque senão a pessoa acaba se descredibilizando, assim. Justamente. Acaba ficando as pessoas olhando, mas quem é aquele ou aquela que age dessa forma e Deus usa, será? O diabo já tentou várias vezes, Tamires, acabar com o meu ministério. Já colocou calúnias, já colocou tanta coisa, já inventou tanta conversa, mas eu louvo a Deus porque a verdade, ela prevalece. E ele é fofoqueiro, mentiroso, né? Isso, né? A verdade prevalece. Né? O senhor utiliza alguma abordagem específica durante as suas ministrações de cura? Como assim? Quando tem alguma coisa que o apóstolo Robson sempre faz? Impõe as mãos, tem alguma oração específica, o senhor unge com óleo, o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Pronto, porque é o seguinte, tem situações que o Espírito Santo vê necessidade da igreja. Sim. Então eu não posso, assim, me limitar a dizer que eu faço isso, o que faço aquilo. Na hora é que Deus ele dá a direção. Tem momentos que Deus manda colocar as mãos em posição de mãos, tem momentos que Deus manda ungir. Eu trabalho muito com óleo ungindo, né? Eu gosto muito disso. Mas tem situações que Deus manda soprar. Tem situações que Deus manda apontar. Tem situações que Deus manda... Tem pessoas que fazem assim, o lençol ungido, passa. Isso. O lençol não, a toalhinha, né? A toalhinha. Tem gente que faz com terno assim. Isso. Ou então coloca um copo de água e já... Não. Tem gente que tem uma maneira específica de trabalhar. Isso. Todas as vezes faz aquilo. O senhor não. O senhor ouve a voz do Espírito Santo e age conforme a ordem dele. Isso. Teve situações que Deus mandou... Fui para uma igreja uma vez, ministrando na igreja, e Deus aí mandou que tirasse as cadeiras todas da igreja. Tirasse as cadeiras? Disse o pastor para concordar, para ele tirar as cadeiras. Aquelas cadeiras tramontina, né? Que coloca em cima da outra. Sim, aquelas de plástico. De plástico, né? A igreja grande, rapaz. Aí eu disse, meu Deus, o senhor, vá, disse para o pastor aí, tirar as cadeiras aí, que eu quero derramar sobre a minha igreja hoje. A igreja estava quase uma semana faminta no jejum e na oração, pedindo a Deus para ter um avivamento na igreja. Reparem. Aí quando eu fui pregar lá, aí Deus mandou fazer aquilo. Quando eu soprei, aí a igreja todinha no chão. Nossa. Aí Deus começou a trabalhar. Uns Deus curou o útero, o outro Deus curou para ele no chão e Deus curando, operando. E também tem, às vezes, quando o Espírito Santo, né, nos dá a direção para a gente chamar os anjos, que também tem anjos que ele nos concede para fazer cura, para fazer sinais. Os anjos também faz. E tem essa questão assim da pessoa se deixar, se trancar. Tem esse negócio, só se trancar e receber um milagre. Tem. Se explicasse isso. Era a minha próxima pergunta. Tem. É porque tem muitas pessoas que infelizmente não recebem cura. Porque existem 3 tipos de cura dentro de uma igreja. Existe a fé da igreja, a fé da pessoa que vai receber o milagre e a fé de quem está ministrando. Quando essas 3 coisas não acontecem, Deus ainda pela misericórdia, né, usa a fé do pastor que está ministrando. Mas quando a pessoa não dá espaço, Jesus não cura. Porque uma das coisas que acontece, Gilead, é que Deus respeita muito o livre-arbítrio do ser humano. Sim. Se a gente pega a Bíblia Sagrada e a gente for nos evangelhos, você observe que Jesus disse, crê que eu posso fazer isso? Creio, então vai. A tua fé te curou. Não foi a fé de Jesus, foi a fé da pessoa. Então Deus ele deixa a pessoa com livre-arbítrio porque é uma da lei que ele não interfere. Já o diabo ele invade, Jesus ele bate. Glória a Deus. Estou à porta e bato, né? É verdade. Se abrires a porta, entrarei. Cearei com você. Ele é educado. Educadíssimo. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo me incomoda. Ele não incomoda ninguém. Não. Outra coisa que eu acho errado. O Espírito Santo me incomodou. Mentira, não foi o Espírito Santo, não. Quem incomoda é o diabo, rapaz. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Jesus é educado, ele abre a porta. Ele entra se você abrir a porta. Está na Bíblia, ele não entra forçado. Não, verdade. Não obriga você a crer, né? A acreditar. Claro que ele quer que você acredite, né? É verdade. Mas ele não obriga. Uma vez eu vi um filme que falava assim, que Deus ele tem o poder para tudo, para todas as coisas. Mas a única coisa que Deus não quer fazer é obrigar o ser humano a amá-lo. Uhum. Então ele não faz, né? Ele não vai contra a sua própria ordem, que é o livre-arbítrio. Você tem a liberdade de amar ou não. Então, e já na área da libertação, você sabia que nem todos os demônios de Jesus expulsa? É?
Eu sabia. É? Uhum. Não são todos os demônios que Jesus expulsa. Ele pode tudo. Sim. Ele pode em cima de todos, porque a Bíblia diz lá em Filipenses que Deus deu o nome que está acima de todos os nomes. Sim. Mas tem demônios que Jesus não expulsa. Mas não expulsa por quê? Porque ele não quer? Não. Por quê? Porque quando a pessoa está manifestada, tem pessoas que não querem que se liberta. Ah, entendi. Aí Jesus respeita o livre-arbítrio Entendi. daquela pessoa. Então, é esse É caso. por isso que nem todos os demônios Jesus expulsa, por causa do livre-arbítrio da pessoa. Claro que ele pode tudo. Ele pode, mas ele não expulsa porque a pessoa Se não acostuma. não quer deixar. Justamente. Né? Não quer deixar O pecado, o pecado. o vício, né? Você teve a sexta-feira passada, foi uma senhora na igreja lá que estava com os pulmões comprometidos. Os pulmões de tanto fumar cigarro, não sei quantos anos, a nicotina começou a corroer os pulmões. Estava comprometido. Deus revelou. E quando Deus revelou que ela estava com os pulmões comprometidos, Deus aí fez ela colocar toda a nicotina para fora. Então ela colocou tanta coisa para fora, tanta coisa, e saiu de lá da igreja curada. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Então, assim, existem pessoas que não querem ser curadas, né? Isso. Que Isso. Deus revela, olha, às vezes a pessoa não acredita, né? Não acredita. Às vezes Deus fala assim com o senhor, fala, olha, vai naquela pessoa que ela tem um câncer, tal, mas a pessoa não sabe que tem aquele câncer. Isso, não sabe. Não Às vezes sabe, aí Deus revela Isso. através da sua vida, e aí ela não acredita. E perde a bênção. Perde a bênção e depois, com um tempo depois, a gente fica sabendo da notícia. É, né? E às vezes também acontece de pessoas irem lá buscar a cura naquele momento. E Deus não é o momento de Deus curar. Isso. Acontece, né? Às vezes a pessoa vai de uma forma já achando que vai sair dali curado, mas não é aquele momento que Deus quer curar. Isso. Acontece, né? Acontece. Como é que o senhor lida com esse tipo de pessoas? Porque às vezes as pessoas vêm, eu vim aqui para ser curado hoje e não fui. Isso. Acontece as pessoas irem reclamar o senhor. Acontece. Várias vezes já aconteceu. Só que é o seguinte, aí quando você vai falar com o Espírito Santo sobre a situação daquela pessoa, o que é que ele diz? Aquela pessoa só veio buscar cura. Eu digo, senhor, porque o senhor não curou ela? Meu filho, porque se eu curasse, ele ia voltar para o mundo novamente. E quem conhece o homem é o Espírito Santo. Sim. Quem sabe a profundeza da alma do homem é o Espírito Santo. Então, a cura só acontece se o Espírito Santo determinar. Aí as pessoas vão reclamar o senhor. Vão reclamar, porque eu vim aqui, o senhor não é usado. Eu digo, minha irmã, não é assim não. Jesus. Não confunda as coisas não. Tudo é vontade de Deus, então. Né? Tem pessoas também, porque às vezes, né, chega na igreja, aí procura a gente para a gente orar, aí promete que vai dar uma oferta, essas coisas. A gente não é comprado não, né? A gente faz a vontade de Deus, a gente só faz aquilo que Deus determina. Então não adianta comprar nada, ninguém compra nada, a gente não recebe dinheiro. Eu prego em vários lugares do mundo aí, eu não cobro cachê, eu não cobro nada para pregar o evangelho, eu só peço as passagens. Glória a Deus. Só porque... O custo, né? O custo. O custo, eu aprendi com a Bíblia, que Mateus disse que de graça dai, de graça recebei. E hoje você vê que o evangelho está... Uma pessoa, porque é usada por Deus, às vezes cobra, existe tanta coisa. Não, minha irmã. 350 toalhas brancas com cheiro de rosa. Justamente. E né, fora as hospedagens, fora as outras coisas, hotéis melhores. Não. De graça dai, de graça recebei. Uma vez eu fui pregar lá em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros. Fiz uma cruzada de milagre lá. Sim. Aí me perguntaram, quanto é que o senhor cobra para o senhor ir lá pregar? Disse, meu irmão, eu não cobro nada não. O senhor me manda as suas passagens. E o hotel, o senhor quer ficar em qual hotel? Eu digo, você me deixa debaixo de um pé de jaqueira com uma botija de água. Aí a irmã riu que se acabou. Mas assim, a gente tem que Mas mostrar a aí é realidade. quando eles tratam a gente melhor. No meu caso, eu trabalho com o infantil. Sim. Então as pessoas quando falam assim, falam, não, vocês dão transporte, né? E o lugar, qual é o hotel que vocês querem ficar? Qual é a comida que vocês querem comer? Não, irmão, a gente fica em qualquer lugar. Pode ser na casa do irmão, pode ser no fundo da igreja, pode ser em qualquer lugar. Aí a gente vai e as pessoas às vezes não acreditam. Falam, nossa, vocês vêm assim, né? E fica aqui na minha humilde casa. Não, para mim é uma bênção. E a pessoa trata a gente com tanto amor, com tanto carinho. Isso. Que acho que fica até melhor do que se a gente ficasse Verdade. separado, né?
que cria uma certa intimidade, né? Verdade. É muito bom E mesmo. fora também, Tamires, outras coisas que Deus tem feito, o surdo. A pessoa chega lá com os aparelhos no ouvido, sem ouvir nada. E Deus manda tirar o aparelho e a pessoa começa a ouvir. Então, cega de nascença, de enxergar. Irmã, se eu digo a Já você... teve cego de nascença? Já teve, já. Nossa. Cego, surdo, mudo, paralítico, cadeirante, Nossa. de muleta, perna pequena, perna maior, braço menor, olho torto, derrame cerebral, derrame facial. E aí Deus eu digo a você hoje que eu já posso dizer para você que eu já vi muito a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus mesmo. E eu sei que o senhor recebe muitas críticas também. Sim, sim. Né? Pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam, né? Como é que o senhor recebe essas críticas em relação ao seu ministério? Eu sei que tem pessoas que não acreditam. Tem gente que fala até que é charlatão. Isso. Ele é aquele charlatão. Ali é mentira. Ali foi combinado. Principalmente agora nessa era de internet, né? Isso. Na internet, o senhor posta um vídeo lá na internet. O que tem lá, muitos comentários, né? Eu não sei se acontece nos vídeos do senhor. Acontece. Mas eu vejo em muitos outros vídeos de outras pessoas, os comentários assim, ali é combinado. Uhum. É fake. E agora que tem a IA, né? Isso. Ali é IA. Ali é inteligência artificial, né? E aí, muitas pessoas que não acreditam nos milagres, na manifestação Isso. do poder de Deus, né? Eu sei que o senhor já recebeu muitas críticas. Já inclusive até já me compararam com um ator de Hollywood, Van Diesel, porque eu boto óculos, diz que parece com o Van Diesel. Nossa, parece mesmo. Ele é Vin Diesel lá. Vin Diesel, né? Diz que eu pareço com Velozes ele. e fervorosos. Aí já pensou, eu disse que o pastor agora se converteu, Vin Diesel agora é pastor, é tanta coisa. Sou macumbeiro, porque sou macumbeiro, sou revelador, charlatão, é tanta coisa, mas aí eu relevo, porque eu sei que não é a pessoa, é o que está por trás da pessoa. Às vezes faz de tudo para atingir, porque o diabo, ele quer criticar, né? O diabo, ele quer pegar as coisas aí, as coisas do mundo, escancarar, né? E todo mundo aplaudir, porque todo mundo está no mundo, mas não, nós somos do mundo, mas esse mundo não é nosso. Nós temos que honrar quem é o Deus verdadeiro, né? Então eu sou assim, né? Eu procuro orar pelas pessoas, eu não critico. Se eu puder remover alguns conteúdos, algumas críticas pesadas que desmejam, né? Eu bloqueio, entendeu? Não vale a pena discutir também. Vale a pena não, minha irmã, não. Eu sei onde eu estou. Não vale a pena. Jesus, ele não merece isso, não. Então, aproveitar, né, que a gente estava falando agora sobre curas e milagres, eu queria mostrar um pouquinho dos vídeos. Sim. Você tem um Instagram também? Como é que é o Instagram do senhor? O Instagram da gente é @RobsonFontes. @RobsonFontes? Só isso? Só isso. Pronto, é facinho de achar, né? Também. Vai estar na descrição, vão lá no Instagram, sigam muito o apóstolo Robson Fontes, é homem de Deus, bênção de Deus, recomendo. E alguns desses vídeos que nós vamos passar, tem lá no seu Instagram e também tem no YouTube. Tem mais no YouTube. No YouTube tem mais, né? Tem mais, Tem mais também. Mais de 2.500 vídeos. Tem quantos? Mais de 2.500 vídeos. Sério? Tudo que o senhor faz, eu posto lá, então. Isso. Tá como? Oficial Apóstolo Robson Fontes. Oficial Apóstolo Robson Fontes, Isso. também vai estar aqui na descrição, então vão lá e vejam os 2.500. Se você não conseguir ver todos, vai ver pelo menos alguns. A gente colocou aqui na tela alguns vídeos. Aqui é na sua igreja, você pode falar um pouquinho? Então, aí é na Igreja Assembleia de Deus, lá em Instância. Esse rapaz estava com o braço quebrado. Aí o Espírito Santo pediu que eu chamasse ele à frente e tirasse o gesso do braço dele. Estava com um pino nos Eu tô dedos. vendo, ele tá assim, né? Uhum. Olha lá o pino, tá vendo ali? Tô vendo, sim. Tô vendo, sim. Levanta sua mão pra cima. Como se fosse um grampozinho, né? Tava meio escuro, né, a mão? Tava escuro. Puxa, né? Roxo. Tá. E o senhor passou algum óleo no braço dele? Óleo ungido. Ah. Que bênção. Esse é um dos 2.000 e tantos vídeos que tem. 2.000, ele tem mais 2.000. 2.500. Mais ou menos isso. Vídeos no YouTube. Vai preparando aí outro vídeo, produção, pra colocar também. Bênção, bênção.
Às vezes a pessoa fica até sem acreditar, Sem né? acreditar. E às vezes diz que é nada, é mentira. É mentira. Eu digo, apareça aqui, vem fazer um teste, venha para cá para aprender. Não, e quando acontece, né? Quando acontece o milagre, nossa, eu não acredito, fiquei tanto tempo passando por essa situação, né? Passando por essa dificuldade. Esses 3 jovens aqui, que você mostrou aqui na tela aqui, esses 3 jovens aqui, ele estava, nesse mesmo dia aí, distância, os 3 jovens estavam com muita sede de Sim. ser envolvidos pelo Espírito Santo. Aí vocês vão ver aí o que é que Deus vai fazer na vida desses 3 jovens aí. Foi no mesmo dia do... Mesmo dia, mesmo foi. dia. Isso. Deus tomou a nave da igreja, a igreja toda, foi tremendo. O poder de Deus, a glória de Deus desceu de uma maneira sobrenatural. Glória a Deus. Aí é na igreja. Aí é na igreja que eu vou pregar. Isso. Aí chama esses 3 jovens aí. O senhor que chamou. Foi. Certo. Chamo eles aqui, pega na mão deles aí. Já estão chorando. Já estão sentindo a presença, já estão chorando. Glória a Deus. E ali eu começo a falar que Deus está mandando passar para eles 3 ali. Vai lá. Deus começa a te revelar, né? Isso. Olha só. Interessante que são as pessoas que estão ao redor, ficam só observando ali, né? Só observando. Meio né? que assim, espantada, né? Contado, Eu fico também quando eu vi. Eu ficava quando eu vi a perna da mulher ficar nivelada, assim, certo? Eu assim, meu Deus, que Deus é esse? Não tem como ficar de pé. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh. Tá com os 2 aparelhos no ouvido. Esse de branco. Isso. Eu tô conversando com a mulher dele porque ele não escuta. Não ouve. Olha. Aham. Esse aí foi o senhor que chamou ou ele que... Eu chamei ele. O senhor que chamou? Foi. O senhor não conhecia? Não, porque eles foram visitar. Aí quando eu vi os 2 aparelhos, o Espírito disse, chame ele. Eu peço, O senhor chamou ele... Isso. Eu peço para ele botar na minha mão os aparelhos do ouvido, Ah, o senhor pediu para tirar Foi, do vai lá. ouvido. Colocar no... Ele Derrubou um, vai botar na minha mão, tá nervoso, né? Aham, vai lá. Tá na minha mão, os aparelhos do ouvido. Aham. Tô vendo. Pego o ungido, coloco os 2 ouvidos dele. Ele não ouvia nada. Não. Só com o aparelho. Só com o aparelho. Um pouco também, né? Porque não faz tudo, É. né? A esposa só olhando assim. Glória a Deus. Que emoção muito grande, que é quem tá doente mesmo, que fica... É, que Deus lindo. E tem coisas que é como Porque o Paulo... Senhor me escolheu entre tantos. Então, tem coisas que é como Deus faz, com Paulo, né? Minha graça te basta. A gente não entende. Olha só, aí o Senhor tá orando. As pessoas intercedendo. E ele já sai daí curado. Sai daí já ouvindo, já alegre, chega, se emocionou, chora, Ah, com certeza, né? Com certeza, não tem como se sopra emocionar. no ouvido. Aí. Agora, tudo isso aí também, é tudo na direção de Deus. Você não pode fazer nada sem a direção de Deus, porque não acontece. Deus permite, às vezes, que muitas coisas aconteçam para que a glória dele seja manifestada. O mestre dizendo que eu vou bater, ele vai repetir. Eu vou bater, ele vai repetir. Porque o surdo, geralmente, ele não escuta nada. E se você bater, ele não vai ouvir. É. Você vai Aí você vai observar bater isso. palma, no caso. Isso. Vai lá. Bem, dar um abraço também, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para toda a Igreja de Jesus Milagres, viu? Igreja Meu de amado Jesus. irmão Bispo Alisson, Bispo Mariana, as pastoras Gilvanda, Vaninha, minha amada Bispa Jaciara, que Deus abençoe a vida da minha filha. Gente, comentem aí, deixem seus comentários, coloquem aí embaixo. Vocês que são da Igreja do Apóstolo, né, Apóstolo? Isso, Dão lá uma força. isso. Comentem aí embaixo, se inscrevam no canal também. Ele aí já tá falando que ele já está ouvindo? Já, vai lá. Eu
começo a falar com ele, E ele vai repetir. ele já está repetindo já. Jesus é bom, ele é. Glória a Deus. Oh, meu Olha lá. Deus. Você tem quantos anos? Ele, tantos anos. E o senhor ficou longe, né? Fiquei longe. Nossa, que alegria, né? Olha lá, Oh, Jesus. Ele tá emocionado. emocionado. É. Muito humilde ele, muito humilde. Ele tá voltando para a igreja lá, que ele ficou de voltar para dar o testemunho. Ele vai voltar para dar testemunho. Aí eu vou gravar outro vídeo e dar um testemunho. Mas ele é distância, ele vai vir aqui. Não, ele é do Parque dos Faróis. Ah, e aí ele foi pra distância. Não, é aí, é nossa igreja aí. Ah, e a nossa igreja. Eu pensei que era distância ainda. No Jesus dos Milagres. Isso. Ele tá emocionado. Também como Olha lá. não, né? Leve. Olha lá. Isso aí é maldição, meu irmão. Não usa mais não. Ele... Bem, Muita crítica também acontece desse mistério que Deus manda às vezes tirar, né, bijuteria, colocar na mão, Deus transforma em ouro, já transformou o dente da boca de pessoas em ouro. eu acho que eu lembro da época lá do Bugio, acho que foi foi em um lugar que o senhor foi pregar que nós estávamos, que eu vi pó de ouro na mão. Crítica, mas a Bíblia diz que no livro de João capítulo 14, versículo 12, se crê em mim para obras glórias que eu faço. Sim. Eu creio. Aí tem pastor de igreja grande que me critica, tem pastor de igreja pequena que me critica. Eu digo não, porque poderia ser o contrário, né? Poderiam os pastores de igreja grande apoiar, né? Ou vice-versa, né? Mas a gente vê que existe algo por trás que a gente sabe que não é de Deus. Porque se Deus ele falou que a gente ia fazer mais coisas do que Jesus fez, é porque Deus sabe o que ele está dizendo, né? Então a gente tem que fazer, tocar o para frente e deixar o nome do Senhor ser glorificado. E os sinais, apenas que os sinais seguirão os que crerem. Se Sim. tem pastores que não creem, não buscam, não querem, aí também deixe que busquem, querem fazer. Não atrapalhe, não atrapalhe. Isso. E diante de todas essas enfermidades que o senhor vê, né, esses tipos de enfermidades, né? Qual é a mais recorrente, assim? O que é que aparece com mais frequência? Útero, câncer? Pronto, justamente isso. Eu fui pregar na igreja, inclusive até essa menina tem 5 anos de idade. Fui pregar lá no Santos Dumont. Ela foi na médica, a mãe levou ela na médica, apareceu um caroço na garganta. E esse caroço na garganta era um câncer. Já estava em estado bem avançado. Inclusive até a mãe fez uma vaquinha virtual nas redes sociais, pedindo apoio para poder levá-la. Ajuda, né? Justamente. Aí quando eu fui pregar na quinta-feira, na igreja da Bispa Gardênia, eu disse, eu quero orar com quem tem caroço aqui. Aí a mãe dela, minha filha tem um caroço. Só que até aí eu não sabia, porque a filha dela estava fazendo tratamento. Quando eu peguei essa criança para orar e coloquei no braço, e comecei a orar pela vida da criança, Deus arrancou o caroço de imediato. Quando eu levei essa criança para a mãe da mãe, que a mãe me deu para eu orar, e eu devolvi a mãe da mãe, para a mão da mãe, a mãe começou a procurar, já se alegrou porque o caroço tinha sumido. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a mãe tinha que levar ela para a médica para avaliar como é que estava o procedimento, né? E quando chegou lá, a médica disse, mãe, o que é que está acontecendo com essa criança? Aí a mãe disse, o que foi? Porque parece aqui na rádio, parece que fizeram uma cirurgia nessa criança. Aí ela disse assim, não, foi Jesus que curou. Aí a médica chamou a junta médica, né, para estudar o caso, e disse, não, manda ela fazer novamente uma tomografia. Aí fez, né? Sim. A tomografia, aí estava lá, uma cirurgia que alguém tinha feito, Jesus Cristo fez. E está no vídeo, né? É muito impactante. 5 anos ela tem, essa menina, e até hoje a mãe mostra no vídeo, né? Tá no YouTube? No YouTube, a mãe dando testemunho e mostrando. Tem aqui pra gente? Tem aí. Vê se você acha aí esse vídeo. Vê se você acha aí. No Olha caso, esse carocinho do... Aqui, tá vendo aqui? Aham. Olha o Pix Solidário aí, o caroço aí, tá vendo? Aham. Olha o Pix Solidário aí já. Olha, criança de 2 anos de câncer. Olha a radiografia ali. Tô vendo. Nossa. Esse aí? Esse aí, esse vídeo sim. Eu pego ela, quem tem caroço, aí a mãe chega pra mim, minha filha tem.
eu boto ela no braço, olha, a mãe passa a filha para mim. Aí. Sim. Tá até dormindo na hora. A mãe já estava até fazendo vaquinha para fazer cirurgia. Isso. É caso cirúrgico, né? Caso cirúrgico. Oh, Jesus. 2 aninhos, meu Deus. Eu tenho um filho de 2 anos, né? Então. Tá linda, né? É, e o príncipe. Ele fala que é o príncipe de mamãe. Aí você já está orando. Eu tô orando por ela. Glória a Deus. E ela não acordou. Não acordou. Foi fazendo cirurgia, né? Já foi fazendo a cirurgia, ela... Então, eu já fui trabalhando. Ela dormindo. Ela dormindo. Deus já foi fazendo a cirurgia ali. Aí eu passo pra mãe. Aham. Quando eu passo pra mãe, aí, olha, Aí ela a acordou. mãe dela já tá feliz, já acordou a menina. É, já acordou. Quem filmou foi Sofia. Sofia que filmou esse vídeo aí. Ah, por isso que a imagem também. Olha lá, olha. Aí você não tem mais. É aí, né? É. Tá bem grande. Pronto, aí a mãe vai. Aí você vai ver um áudio aí, a menina contando. Eu disse a mãe que era para chamar ela para lá, que tem um homem de Deus que ia pregar lá, que Deus usa ele muito em cura. Aí tem um áudio aí. O áudio vai? Tá indo o áudio. Tá indo? Isso aí. Vocês podem comentar, o áudio tá saindo. Aí, o homem de Deus que Deus usa em cura, vai estar aqui na igreja de mãe. Eu falei, ela e a médica tá todo mundo doido, sem saber o que fazer. Aí vai sair o áudio aí, a menina comentando. A mãe da menina. A mãe da menina, a tia da menina. A tia da menina. É. Que A mãe tá depois, aí a bispa Gardina liga para mim, meu apóstolo, o senhor tá onde? Ó, já tem novidade, Jesus curou aquela criança, viu? Porque ela já foi no médico, o médico já disse que foi já uma cura. testou a cura. Aí depois a mãe mostra o laudo, os exames, a mãe contando o testemunho daquela menina. Nossa, glória a Deus. Que bênção, viu? Aí tem um vídeo. Olha aí, a mãe contando, olha. Olha lá, tá vendo os papéis na mão? Tô vendo. Aí já tá contando. É. Ó, que tá limpo o pescoço. Não tem. Não tem não. Não tem nada. Que Deus é esse? Glória a Deus, meu Deus. Que lindo, Jesus. Como o Senhor é lindo. Deus é tremendo. Esse ministério que Deus colocou nas nossas vidas é muito impactante, irmã. Glória a Deus. Deus mandou. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão buscando uma cura, um encontro com Deus, um encontro Sim. com o poder de Deus. Eu queria que o Senhor falasse diretamente aqui na câmera e deixasse essa mensagem para essas pessoas. Amém. Minha mensagem que eu deixo para vocês é que vocês continuem crendo. Acredite. Ainda que os sintomas fiquem em você, ainda que você vá para uma igreja, que alguém ore por você, ou que tome algum tipo de remédio, que os sintomas apareçam. Continue perseverando. Porque essa perseverança traz a existência daquilo que não existe. Essa perseverança traz a sua fé e aí você coloca ela em prática, em ação. Deus começa a fazer o sobrenatural. Então, eu convido a você que está com câncer, estado terminal, você que é paralítico, você que é surdo, talvez você que é cego, eu convido a você a colocar sua fé em prática, porque o meu Deus, o seu Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No livro de Mateus diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Então eu convido a você, hoje, liga na terra a sua fé para ser ligada no céu. Desliga na terra a sua enfermidade, o seu fracasso, o seu problema crítico, que também é desligado no céu. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos aproveitar, apóstolo, que o Senhor já está aqui nessa unção. Vamos fazer uma oração. Vamos sim. A gente vai orar pelas pessoas que estão em casa assistindo esse podcast, ou no trabalho, ou em casa, no trabalho, na escola, enfim, onde estiverem, mas que estão sentindo a necessidade, a sede de Deus. As pessoas que querem se aprofundar mais na presença. Então, eu queria muito que o Senhor orasse por essas pessoas e deixasse essa Amém. mensagem. Eu estou conversando com você aqui, Tamires. Deus já está mostrando aqui. Vai ter pessoas que vão entrar nos comentários e vai comentar isso aí. Deus está curando 3 pessoas com problema de miomas. Deus está curando pessoas com problema. Ai, Deus é fiel. Deus está curando pessoas com problema com hernia de disco, 2 pessoas. Uma pessoa vai voltar a funcionar o joelho que estava inválido. Outra pessoa, o problema de prisão de ventre, Deus está liberando tudo agora. E mais uma pessoa com dor de cabeça crônica. Mas eu quero orar hoje
Especificamente, você que está com problema no útero, você que está com problema, está sendo uma perseguição travada, às vezes seu fluxo, seus dias é avantajado, Deus hoje está entrando em ação na sua vida. E quero dizer para você também, receba a sua cura, viu? Amém. Deus é Deus na sua vida, viu? Amém. Receba a sua cura, o seu milagre, você vai contemplar o que Deus está preparando para você. E por esses dias tem alguma coisa, tem uma carta de Deus sendo entregue nas tuas mãos. Eu vejo algo de avivamento, algo de mudança e algo de conquista. Coisas que você tentou e não conseguiu porque não era o tempo ainda. Deus está colocando nas tuas mãos hoje. Amém. Que grande vai ser a glória da segunda casa, viu? Toma posse aí da vitória. E eu vou dizer mais a você. Deus está preparando coisas sobrenaturais. Eu vejo produções maiores, eu vejo coisas maiores, eu vejo até um caminhão chegando, é como se fosse um caminhão para dar suporte nos materiais, nas suas produções, no que vocês vão fazer, porque o teu ministério não vai ficar por aqui não, o seu ministério já começou a circular e Deus ele vai soprar muito, porque é como folha ao vento, o vento sopra para onde quer. Amém. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu ministro agora sobre a vida, meu Pai, dos teus filhos que estão aí, meu Pai, nesse momento, na expectativa da cura, Amém. Do milagre. Você que recebeu uma oferenda, você que recebeu algo oferecido, você que ingeriu algo sacrificado, no nome de Jesus, comece a colocar tudo para fora agora. Meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa pessoa que entrou agora, meu Pai, nesse vídeo, que vai participar desse podcast, meu Deus, vai trabalhando do alto da cabeça à planta dos pés. Pessoas com cabelo caindo. Em nome de Jesus, regularize agora, volta ao normal. Fígado, problema de fígado, pedra na vesícula, problema no rim, gordura no fígado, Deus. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Manifesta esse que é paralítico, essa é a pessoa que está com problema nas pernas, no joelho, Senhor. Essa pessoa que está passando pelo momento difícil dos ossos, Senhor. Meu Pai, mal de Paxto. Meu Deus, este homem que está na cama, Senhor, sofrendo, meu Pai, no poder e na autoridade, que a tua unção de cura venha sobre esse irmão, essa irmã agora, e que o teu nome venha ser glorificado. Toda hérnia de disco, todo bico de papagaio, todo câncer, você que está com câncer estado terminal, você que está com câncer no início, vai colocando para fora, vai vomitando aí toda a maldição. Trabalho feito nas oferendas e oferendas, Pai, colocado nas encruzilhadas. Deus, eu proíbo agora, eu expulso agora na vida do teu filho e da tua filha, você que tem comércio, que está dando errado. Deus, entra com providência agora. Meu Pai, manifesta a tua graça, blinda o teu filho por dentro e por fora. Deus, manifesta o teu querer, é o que eu te peço crendo, em nome do Senhor Jesus. Já pode colocar para fora, já pode vomitar toda a enfermidade, já pode vomitar o câncer, pode vomitar a sujeira maligna que foi ingerida na sua vida, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o meu Deus. Quero também posso. Amém. Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Deus sabe o quanto a gente clama e chora. E Deus ouve. Glória a Deus. Deus é poderoso. Apóstolo, está chegando o fim. Amém. Pena, né? Distante, né? Se eu pudesse ficar aqui 3 dias, 5 dias conversando com o senhor, porque a história tem para contar, viu? Amém, irmã. Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua presença. Para mim foi receber de Deus. Glória a Deus. Eu saí daqui hoje uma pessoa diferente do que eu cheguei. Amém. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui. Amém. Não é só uma conversa, é o poder de Deus, né? Sendo compartilhado, sendo anunciado. Muitas pessoas, como o Isaac falou, as pessoas não acreditam muitas vezes que existem pessoas usadas por Deus, porque tem tanta coisa aí nesse mundo, né? Tem muita gente falando e fazendo coisas que, né? Muitos maus testemunhos. Verdade. Mas eu louvo ao Senhor, porque ainda existem homens e mulheres de Deus. Amém. Que ouvem o chamado e cumprem, né, como o Senhor, que se disponibilizou a ser instrumento na mão dele. Eu louvo a Deus por sua vida, apóstolo. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ser vaso, por ser instrumento. Que Deus te use e continue te usando, te capacitando, te enchendo cada vez mais da presença dele, que é isso que importa. Amém. É só isso que importa. Que o Senhor continue sendo abençoado, sua casa, sua família, seus filhos, suas filhas, seu ministério.
Em nome de Jesus. Eu sou acostumada a orar pelas pessoas, mas eu quero desejar ao Senhor toda sorte de bênção, que o Senhor possa fazer transbordar a sua casa, os seus celeiros, fartamente se encherão, em nome de Jesus. E eu quero agradecer pela sua presença e dizer que se o senhor tem as suas considerações finais, deixe aqui as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, para as pessoas te acharem, né? O Instagram já está aqui na descrição, o Instagram e o YouTube está aqui na descrição, Isso. mas No reforce. Facebook é Jesus dos Milagres. No Facebook, Jesus dos Milagres. No TikTok, Robson Fontes. Só Robson Fontes. Só Robson Fontes. Certo. Né? YouTube, já falei, né? É oficial Apóstolo Robson Fontes. Instagram? No Instagram é @Robson Fontes. @Robson Fontes. Isso. É fácil. É fácil. É fácil. No Se eu ver uma pessoa parecendo com Vin Diesel lá, No assim, Kawaii, crente, é ele. No Kawaii Robson Fontes. No Kawaii. E se as pessoas quiserem convidar o apóstolo Robson para estarem pregando nas igrejas, na sua igreja, no seu congresso, como é que faz? Pronto. É simples, objetivo. Primeiro, o apóstolo Robson na estrela. Primeiro, o apóstolo Robson não é... Eu sou um servo. E servo é para servir. Amém. Amém? Então eu não cobro, já vou dizendo a vocês, não cobro nada para pregar, certo? O que é que eu faço? Eu só peço a condição de eu ir, né? A condição, a alimentação, a hospedagem para poder dormir, mas não em hotel, não na casa, pode ser na casa do irmão, pode ser na casa da irmã. De acordo com o coração, De acordo né? com o coração, né? Que Deus colocar, e aí a gente estamos à disposição, né? Deus, assim, eu vou deixar aqui os contatos também, né? Telefone de contato. O WhatsApp é 999-86-11-10 e 99105-3800. Tá tudo na descrição. Está tudo na descrição. Mas repita. Viu? 99105-3800 e 999-86-11-10. DDD 79. DDD 79, isso. E eu louvo a Deus também pela vida da minha filha que está me acompanhando aqui. Minha princesa. Né? Glória. É linda, Vem né? cá também. É aqui, Vem dar um vem. alô aqui, os irmãos. A princesa. Parece Essa- aquela princesinha da Alice Disney. nos Países Maravilhosos. Essa é minha princesa, gente. Que Deus abençoe ela cada vez mais. Ela que me acompanha, ela que me ajuda. Viu? Te amo, meu pai. Oh, ela ficou vermelha. Que Deus abençoe, que Deus Eu que abençoe. agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigado, Tamires. que Obrigado, agradeço Gilead. muito. Obrigado, Zacar. Amém. Pelo carinho, pela atenção, pelo banquete, pela recepção maravilhosa. E quero dizer para vocês, podem contar com seu irmão para o que deve vier, viu? Amém, Já vai. amém. Deus abençoe. Amém, muito Pega obrigada. contato pra church, né? Gente, esse aqui foi o nosso podcast em TV. Mas antes de acabar o vídeo, eu quero lembrar você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Essa aqui nós conversamos hoje com o apóstolo Robson Fontes, aqui de Sergipe, uma cidade maravilhosa e abençoada. Eu creio. Em nome de Jesus, tomamos posse, né? Em nome de Jesus. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, fala para os seus amigos, vão lá no canal do GT Studios, mas é só pesquisar podcast TV com Tamires Oliveira que você vai ver esse e outros vídeos abençoados, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, que Deus abençoe e tchau, até a próxima!